Quais as principais diferenças entre católicos e protestantes? Eu sei que você já ouviu muitas pessoas falando sobre isso, mas nesse vídeo eu vou te mostrar as 5 principais diferenças entre católicos e protestantes. E a última, você quase não ouviu ninguém falar sobre isso. Vai te surpreender. Fique comigo depois da vinheta. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe você. Seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano. É uma alegria acolher você neste canal. Evangelize conosco. Clique agora em curtir. Inscreva-se em nosso canal. Clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. No decorrer do vídeo, deixe o seu comentário. Ele é muito importante para que eu saiba a sua opinião e que você possa evangelizar junto comigo nos comentários e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? Quero convidar você à experiência de ajudar o nosso canal com uma doação de qualquer valor. As doações caíram muito, mas nós contamos com a sua ajuda. A sua doação faz com que nós possamos gravar de segunda a sexta aqui no nosso canal. Você gosta dos nossos conteúdos? Então nos ajude, faça uma doação para o nosso canal. Então, eu quero partilhar com vocês aqui hoje as 5 principais diferenças entre católicos e protestantes, tá? Católicos e protestantes. Eu sei que talvez você já ouviu algumas pessoas falando sobre isso, tá? Mas nesse vídeo a promessa é a seguinte. Quero mostrar para vocês as 5 principais diferenças entre católicos e protestantes, para que de uma vez por todas você saiba responder, tá bom? A primeira delas é a autoridade, né? Nós sempre vamos ouvir as pessoas dizendo católicos têm um tipo de autoridade e protestantes têm outro. Isso é uma verdade muito grande. Os católicos reconhecem a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição Apostólica. E ainda o magistério. Então é um tripé, né? A Sagrada Escritura é dotada pelo Antigo e Novo Testamento, a Bíblia no caso. A Sagrada Tradição, aquilo que no decorrer da história a Igreja ensinou, por meio de seu munus, que também é bíblico, de 1 Timóteo 3, versículo 15, onde ela é coluna e sustentáculo da verdade. E nós temos o magistério, que é o guardião desta relação das Sagradas Escrituras com a Sagrada Tradição. O que seria aí os papas, os bispos, a Santa Sé Apostólica. Então essas são as fontes de autoridade dos católicos, as fontes de autoridade. Agora, os protestantes, eles vão ter, no contexto da sola Escritura, somente a Bíblia como regra de fé. Então, essa seria, sobretudo, a primeira diferença, né? Enquanto os católicos, eles estão nesse tripé, os protestantes têm somente a sola Escritura. Obviamente, aqui nós não vamos entrar no conceito das solas de Lutero. O diácono está falando que os protestantes só têm a sola Escritura. Mas e a sola fide, o sole deo gloria, né? Enfim, nós estamos falando de autoridade, de vertente de autoridade moral e fé cristã. Aí os protestantes vão olhar só para a Bíblia. Por isso eu citei o contexto do sola Escritura. Então essa é a primeira diferença. A segunda diferença está na questão dos sacramentos, não é mesmo? A Igreja Católica, ela tem 7 sacramentos. O batismo, a Eucaristia, a confirmação, a confissão, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Enquanto os protestantes não acreditam nessa questão do sacramento. Mas antes, é necessário explicar aqui o que seria um sacramento, né? O sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Então, enquanto nós podemos ver o sinal no sacramento, a graça ela é invisível. O sacramento seria isso, né? Um sinal visível de uma graça invisível. E aí eu me lembro aqui de Santo Agostinho, falando sobre o sacramento do batismo, para que vocês entendam essa questão do sinal visível de uma graça invisível. Quando ele vai falar do batismo, no sermão de número 53, ele vai dizer assim, que no sacramento do batismo, a água lava o corpo
e o Espírito realiza a mesma limpeza na alma. Olha que bonito isso. Então é um sinal visível de uma graça invisível. Com esse exemplo de Santo Agostinho, acho que ficou muito claro. E a Igreja Católica, nós católicos, temos 7 sacramentos, né? Cada um com sua intenção, matéria, fórmula. Então é bem interessante saber que nós católicos vamos encontrar nas Sagradas Escrituras a eminência dos sacramentos, que são realizados pelo Cristo na história do cristianismo, e a Igreja realiza esses sacramentos, administra esses sacramentos na vida do povo de Deus, para que eles possam continuar caminhando rumo à sua salvação. Sim, porque salvação, nós precisamos fazer a livre adesão a essa salvação que Cristo nos ofereceu. Não é simplesmente dizer como os protestantes dizem, somente a fé. E agora então eu vou falar da diferença aí para os católicos e protestantes na questão dos sacramentos. Os protestantes, eles vão acreditar em apenas 2 sacramentos, mas não acreditam como os católicos. Trata-se do batismo e da ceia do Senhor, né? Nesses sacramentos é um mero simbolismo, né? Tanto é que tem muitos protestantes que inclusive vão dizer que o batismo nem é necessário, nem fazem tanta questão. A ceia do Senhor também não é o corpo, não é o sangue, não é a alma, não é a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o mesmo Jesus disse em 1 Coríntios 11, 23, por meio do apóstolo Paulo, e também em João capítulo 6, a partir do versículo 53. Então os protestantes, eles vão acreditar parcialmente em 2 sacramentos, que é a ceia do Senhor, que para nós é a Eucaristia, e para eles é um mero simbolismo, e também a questão do batismo. E o matrimônio? Eles também realizam casamentos, mas eles não enxergam também como algo indissolúvel, assim como nós católicos acreditamos por ser um sacramento. Um sacramento não pode de maneira nenhuma ser desfeito na ótica da fé católica e naquilo que nos ensina as Sagradas Escrituras. Então essa seria a segunda diferença entre católicos e protestantes. Então, enquanto os católicos acreditam que os sacramentos são uma via para que nós possamos nos salvar, os protestantes não têm essa visão. Então vamos para a terceira diferença entre católicos e protestantes. Seria a devoção a Maria e aos santos, né? Os católicos honram Maria como mãe de Deus, como sendo a Theotokos, né? Recorrem a ela, né, por meio daquilo que nós chamamos a intercessão de Maria. Nós recorremos, temos devoção, segundo os cristãos dos primeiros séculos, e nós já provamos várias vezes aqui em nossos vídeos que essa devoção era muito latente nos cristãos dos primeiros séculos. Os protestantes já não têm esta devoção, né? Eles não admitem esta intercessão de Maria, não acreditam que ela é imaculada, que ela, por um privilégio especial, por gerar Deus em seu ventre, foi preservada da mancha do pecado original. Eles não acreditam nisso. Eles não acreditam que ela é perpetuamente virgem, antes, durante e depois do parto, e não acreditam na sua assunção. Bom, esse tema aqui seria complexo para tentar argumentar aos protestantes e não é o intuito deste vídeo. A intercessão também dos santos, eles não acreditam, como nós católicos acreditamos, na intercessão e na comunhão dos santos. Então os protestantes, por sua vez, não admitem invocar os santos ou Maria e enfatizam uma mediação de Cristo, sendo que o tema do debate não seria mediação, e sim intercessão. Porque nós sabemos, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mas não tem nada a ver com a intercessão, que é a pauta que estamos tratando aqui nessa terceira diferença entre católicos e protestantes. Vamos agora para a quarta, né, que eu diria que é uma das mais importantes. A questão da Eucaristia no aspecto da transubstanciação. Quando nós falamos lá no item 2 sobre os sacramentos, eu citei a Eucaristia, mas é necessário deixar bem claro que o quarto ponto que difere católicos e protestantes é justamente focado na Eucaristia. Nós acreditamos que aquilo que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11, a partir dos versículos 23, ele vai nos afirmar que aprendeu, ouvindo do próprio Senhor Jesus Cristo, que na noite em que o nosso Senhor ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo que será entregue por vós. Da mesma forma, com o vinho, disse: isto é o meu sangue, o sangue da eterna aliança que será derramado por vós.
Então, para nós, não é apenas um simbolismo. Nós acreditamos na transubstanciação. Isso mesmo. A transubstanciação vai nos dizer que a Eucaristia é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus por inteiro neste sacramento. E a transubstanciação é essa mudança da substância, né? Os acidentes permanecem, o gosto é de pão, o cheiro é de pão, o gosto é de vinho, o cheiro é de vinho, mas já não é mais pão e vinho, e sim corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí teria também aquele aspecto da presença real, mas que seria o tema para um outro vídeo. Protestantes, na sua maioria, né, eles vão ver a ceia como um simples memorial simbólico. Então essa, sem dúvida, é a quarta diferença entre católicos e protestantes. Se você chegou até aqui e está curioso para a quinta e última, eu convido você a curtir esse vídeo, confira a sua inscrição em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Mas vamos lá, promessa é dívida. Vamos para a quinta e, ao meu ver, poucas pessoas falam sobre esta diferença aqui, tá bom? Que é nada mais, nada menos o conceito de igreja. Isso mesmo. Para nós católicos, a igreja em si, ela é um sinal visível e necessária para a salvação. É o extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação, do parágrafo 843 do Catecismo da Igreja Católica. Mas, sobretudo, no parágrafo 774, a igreja vai nos ensinar que ela mesma é um sinal visível da graça de Cristo neste mundo. Protestantes muitas vezes vão vir com a fala de que a igreja é uma comunidade de fiéis reunidos apenas, que não há nela uma mística, que não há nela uma instituição. Você já deve ter ouvido por aí algum protestante dizendo, não, o que salva não é a placa da igreja. Nós, católicos, somos enfáticos em acreditar que a igreja é necessária para a nossa salvação, porque é ela que administra os sacramentos, os quais nós já citamos aqui nesse vídeo. É ela que tem o munus de ser coluna e sustentáculo da verdade. Eu acho que já é umas 1.500 vezes que o diácono cita esse versículo aqui, né? De 1 Timóteo 3,15. A igreja do Deus vivo é coluna e sustentáculo da verdade. Esta igreja que é preconizada em Roma, segundo Romanos capítulo 1, versículo 7, essa igreja que tem uma autoridade preeminente, conforme Santo Irineu de Lyon, o Potiorem Principalitatem, autoridade preeminente. Esta igreja, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 16:18 e organizada pelas colunas da igreja, os apóstolos Pedro e Paulo. Para nós, o conceito de igreja é muito mais profundo. Não é apenas uma comunidade, um grupo de pessoas. É muito mais do que o munus, até mesmo do Salmo 132. Bom é irmãos viverem juntos. A igreja é uma instituição divina e que sim, também organizada no aspecto humano, hierárquica, né? Com sua sede em Roma, a Santa Sé Apostólica. Então nós cremos que a igreja tem um conceito muito mais importante do que os protestantes demonstram, tá bom? Essa é aqui, sem dúvida nenhuma, a cereja do bolo. Esta é a quinta e principal diferença entre católicos e protestante. E eu convido você a colaborar com esse vídeo, né? Deixa aqui nos comentários se você acha que faltou alguma característica aí, alguma diferença aí entre os protestantes e católicos que poderiam ter sido colocadas nesse vídeo. É por isso que o comentário é muito importante, que você possa colaborar com esse vídeo. Será que faltou alguma? Ah, faltou, né? Os católicos são santos e os protestantes são hereges. Brincadeira, gente, brincadeira aqui, só para deixar o vídeo mais leve, né? Até porque o diácono ensinou esses dias que heresia pode ser consertada. Basta voltar atrás no erro que ensina, não é mesmo? Então eu queria agradecer você que chegou aqui nesse vídeo e agora você sabe as principais diferenças entre católicos
e protestantes. E agora eu vou pedir para você a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua história. Benedictio Dei omnipotens Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e pega eles, Nossa Senhora.